Boa noite, futebol de travinha, a raiz do futebol, golzinho na Bahia, coisa séria. Estamos aqui mais uma vez, né? Nesse dia 14/7/2020, para mais uma live da Federação Baiana de Futebol de Travinha, com o Átila Torres e o Felipe Diniz. O Átila Torres, que é um profissional de educação física, um desportista da cidade de Salvador, e o Felipe Diniz, que é o presidente da Federação Paraibana de Futebol de Travinha. Vamos aguardar aqui que todos os convidados entrem e daremos início à nossa live. O Felipe Diniz já se encontra aí na nossa live. O nosso presidente Cláudio Ribeiro, presidente da Federação Baiana de Futebol de Travinha, também já se encontra aqui, atento, antenado. O nosso presidente Talmat Pinto também já se encontra aqui na sala. O Átila Torres também já se encontra. Damos início ao nosso bate-papo. Boa noite, Átila. Boa noite, meu amigo. Obrigado por estar aqui participando dessa live com você, meu irmão. Nós te agradecemos, Átila. Dá só mais 5 minutinhos aí, que é o tempo que o pessoal vai entrando, mas vamos batendo papo. E aí, você que é o idealizador, né, do Prêmio Personalidades Baianas aí em Salvador. Em Salvador não, na Bahia, que você faz contato com todas as federações, não é isso? Então nós não podemos deixar uma pessoa que representa tanto o esporte assim do nosso estado fora nosso ciclo aqui de lives. Opa, eu é que agradeço, meu amigo. Realmente, esse prêmio é um prêmio que vem me dado muitas alegrias, principalmente no que se refere à representatividade que nós estamos proporcionando a diversas entidades e a diversos atletas. E estamos indo para o 6º ano e estou muito feliz. No último evento tinham mais de 400 pessoas, 433 pessoas. Então precisamos conseguir um lugar maior para poder ter uma estrutura melhor para essas pessoas. E a tendência é que no ano que vem a gente possa aí ultrapassar essa quantidade, sempre vendo o que é melhor para os atletas, porque indiscutivelmente nós do esporte somos muito desprestigiados e precisamos ter ações que possam colaborar com todos nós, não só os dirigentes, mas os atletas, para que os patrocinadores tenham mais visibilidade, para que, enfim, a gente possa fazer uma coisa profissional. Somos tão dedicados, agora precisamos ter também o retorno em todos os aspectos. Verdade, você falou isso aí, concordo plenamente. Nós, desportistas, nós profissionais de educação física, não somos valorizados o quanto merecemos, não é isso? E, inclusive, o fato de nós não sermos prestigiados influencia em diversos aspectos, inclusive de não termos voz. Agora mesmo, na pandemia, as pessoas não entendem que esporte é o processo de você adquirir saúde. Então, as pessoas veem só como lazer. Claro, também faz parte do processo. Mas aí os órgãos executivo e legislativo os colocam sempre de lado. Não, o cara que vai para a academia ele só quer ficar forte. O pessoal que vai só quer brincar. Não, não é a realidade. Essas pessoas todas, claro, vão se divertir, é um prazer estar, mas estão cuidando da saúde. Principalmente, diga-se de passagem, que é um dos fatos que evita que o processo se agrave é justamente você ter uma boa imunidade. E você tem uma boa imunidade através de uma boa saúde, da prática de exercício e não do sedentário.
Então, acho que este novo momento da união do esporte e de fazer com que o esporte tenha voz, isso vai mudar o percurso do esporte daqui para frente. Vai mesmo, viu, Átila? E assim, eu também sou profissional de educação física, sou recém-formado, mas já trabalho na área. Eu trabalho numa academia aqui no bairro próximo, que nós temos em cerca de 200 a 250 clientes, que eles são nossos clientes, são nossos alunos, são nossos clientes. E eu te digo com toda certeza que em média de 210 a 230 pessoas não estão lá pela estética, não querem ficar forte. A maioria quer ter uma qualidade de vida melhor. E são mesmo pessoas esses cardiopatas, hipertensas, acima do peso, elas querem ter uma vida melhor. E mesmo esses que têm um objetivo apenas estético, também estão cuidando da saúde de forma química, natural. Verdade. Verdade. Mas é isso aí. Nós não temos um reconhecimento, não é isso? Verdade. Bom, eu queria aproveitar esse espaçozinho aqui que a gente está batendo esse papo e agradecer imensamente a oportunidade de estar batendo um papo com vocês. Eu tenho uma admiração enorme pelo futebol de travinha, porque talvez a grande maioria das pessoas não saibam, mas muitas vezes o único esporte que muitos bairros da periferia têm é o futebol de várzea. É o futebol de travinha. E dentre ele, o de travinha. Porque muitas vezes não tem um goleiro, muitas vezes não tem espaço para colocar uma trave, e aí faz aquele travinha, aquele golzinho ali. Ou seja, isso precisa ser fomentado, isso precisa o poder público apoiar isso, porque você brinca isso... Peraí, Átila, peraí. Eu tenho uma pergunta sobre isso, então eu não quero que você fale. Tá aguarda certo, aí. Pronto. Então agora nós vamos falar um pouquinho de políticas públicas no esporte. E aí a gente vai comentar sobre isso. Não se adiante, não. mas vamos lá. Nos conte aí, quem é Átila Torres? Átila Torres é um jovem senhor de 51 anos, apaixonado por esporte, que veio do interior da Bahia muito criança, e o pai colocou ele na arte marcial para que ele pudesse se sociabilizar. Isso mudou totalmente minha vida, porque me fez com que eu tivesse, primeiro, minha profissão, né? Eu me tornei professor de artes marciais, depois me qualifiquei, fiz faculdade, sou profissional de educação física, sou administrador, gestor público, sou gestor esportivo, mas tudo veio da arte marcial. Se eu não tivesse aquela influência inicial da arte marcial, que me salvou no aspecto de me inserir na sociedade e também me proporcionou um gosto, um carinho pelo esporte, eu não estaria hoje aqui. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte. E aí, partindo disso, eu pude vivenciar todos os aspectos do esporte. Eu fui aluno, atleta, professor, dirigente, técnico, morei nos Estados Unidos, Coreia, conheço o mundo, subi várias vezes no pódio em diversos lugares, inclusive erguendo a bandeira do Brasil. Então isso me fez extremamente feliz. Em determinado momento eu comecei a cuidar do esporte universitário, que hoje, até hoje eu faço parte da FUB, e continuo apaixonado. Hoje não vivo mais do esporte, mas como ele me salvou, é justo que eu continue dando a minha colaboração para o esporte, porque eu acredito que o bairro hoje as pessoas precisam. Eu não vejo que a inclusão social seja só da pessoa mais carente. Inclusão social é em todos os aspectos, principalmente para o mais carente. Então, é o que eu busco. Meu trabalho hoje é principalmente o fomento do esporte no bairro, e eu tenho diversos projetos, eu tive a oportunidade de falar aqui, como a abertura das escolas, como trabalho dentro de tantas praças que nós temos aí, público, privado, enfim. E aí, hoje eu continuo trabalhando para o esporte. Como eu sempre tive uma relação muito boa, tanto com a prefeitura como com o governo do estado, e sempre atuei de uma forma muito clara em prol dos esportes, surgiu a oportunidade de um grupo entender que eu seria interessante para me colocar como pré-candidato a vereador. Hoje eu estou nessa posição, estarei me colocando à disposição, entender que eu vou poder colaborar mais com o esporte, estaremos aí à disposição
e diante disso nós temos hoje já 23 pré-projetos prontos, metade deles para o esporte, metade deles para Salvador, até porque a gente vai cuidar de Salvador como um todo, né? Claro, tendo uma prioridade como o esporte. Então esse é o Átila, que ele respira esporte, ele vive esporte mesmo. Hoje eu estou licenciado por causa estou como pré-candidato, mas sou diretor de uma instituição de ensino e eu sou apaixonado. Tudo que eu faço é pela educação e pelo esporte. A minha vida inteira. Então não poderia ser diferente eu entrando na política. Continuarei trabalhando com esses objetivos. Exato, isso aí, Átila. Átila, você me disse que subiu várias vezes em pódios com artes marciais. Que artes marciais eram essas? Conta um pouco pra gente aí da sua vivência como desportista. Eu comecei a treinar taekwondo aos 9 anos, eu ia fazer 10 anos, e há 40 e quase 42 anos atrás, e através do taekwondo eu tive a oportunidade de carregar a tocha olímpica, de morar nos Estados Unidos, na Coreia, de viajar o mundo, de representar como dirigente no Campeonato Mundial Universitário na Grécia, a delegação de taekwondo. Fui presidente da federação, já participei da confederação como diretor de competição, já participei da Liga Nacional, enfim. Então, tudo que o esporte poderia, a nível de arte marcial, eu vivenciei. Sendo que chegou um momento que eu via que não adiantava só eu ter uma graduação alta, eu sou o 8º Dan, e eu sou o 8º Dan, eu sou grão-mestre em taekwondo, não só no Brasil. Eu faço 2 exames, eu faço um no Brasil e um na Coreia, porque lá na Coreia tem uma outra tipo de instituição e lá você é reconhecido mundialmente. Então, eu tenho uma vida dedicada ao esporte, literalmente. Só que tudo isso veio com o taekwondo. Porém, eu entendi que não adiantava muitas vezes nós conseguirmos as coisas, ou melhor, era impossível a gente conseguir as coisas dentro do dojo, dentro da academia. Precisava fora. E aí você precisava se especializar. Você precisava ser um gestor público para entender de que forma você chega ao governo. É necessário você ser um gestor esportivo para você saber falar do esporte e gerenciar com propriedade. Era necessário você ter um conhecimento sobre todas as questões e os critérios de um profissional de educação física. Enfim, e aí a gente vai ampliando esse projeto, sou administrador, e aí a gente vai nos qualificando para poder fazer o melhor para o esporte. E aí... Muito bom, ótimo. E eu sou apaixonado, quando eu falo, meu amigo de esporte, eu fico feliz porque, assim, salvou a minha vida. E eu sei que salva a vida de muitas pessoas. Elas só não têm oportunidade de dizer, mas salva de diversas pessoas. Na semana passada, na live que tivemos aqui, uma das pessoas que nós batemos o papo, ele falou sobre isso, de uma criança que chegou para ele e falou que nunca tinha recebido uma medalha, agradeceu e tal, que com essa história até hoje ele se emociona, né? Porque o esporte realmente ele traz essa coisa pra gente, essa coisa boa. Eu vou mais. Você sabe que tem gente em Salvador que nunca foi ao mar, que nunca botou o pé no mar? Eu acredito. Ou seja, eu acredito. O esporte e o lazer hoje não é visto como políticas públicas. Não é visto. É visto pro rico. E assim, o classe média. Mas assim, a pessoa que mora no subúrbio, que muitas vezes tem que pegar 2, 3 ônibus, até trem, para poder chegar aqui, essa pessoa não tem acesso a isso. Nós precisamos mudar isso. E aí só o profissional, uma pessoa que pode falar com propriedade disso, para poder. Eu estou acreditando que este ano, com a união do esporte em torno da melhoria de todo o cenário político esportivo, eu acho que teremos grande surpresa. Muito bom, Átila. Átila, como nós somos da Federação Baiana de Futebol e Travinha, né? Não poderia faltar essa pergunta. Átila Torres, você já jogou futebol e travinha, conhecido aqui na nossa Bahia como golzinho? Já, e era muito ruim. Então eu aproveitava que eu lutava. taekwondo, né, diferente dos meus colegas, e aí saía batendo no povo.
Então o povo não encostava em mim, e aí eu batia nele, né? E entrava com gol com tudo. Mas sempre fui muito ruim, viu? Tenho que ser sincero. Aí o pessoal me colocava como zagueiro, entendeu? Porque como eu não conseguia fazer o gol, não tinha uma capacidade, uma habilidade maior com a bola, aí o pessoal botava como zagueiro. E aí, como zagueiro, eu tive mais sucesso, mas também batendo no povo, viu? Eu tenho que ser sincero aqui. Mas quem não brincou de golzinho? Não existe essa pessoa, né? Não, existe. Essa geração que está vindo agora com a alta criminalidade, as ruas muito movimentadas. Então essa cultura está se perdendo, né, Ashton? É verdade. Quem nunca brincou com meia, futebol com meia, né? Juntar aquela meia aquela bela velha bola, não é isso? É isso, rapaz. E assim, quem não tem aquele vizinho que não deixava jogar, que quando a bola caía no terreno, furava a bola, era aquela briga toda. Ó, você falando disso, eu me lembrei de uma história aqui, viu? Eu só jogava porque a bola era minha, viu? Eu tenho que ser sincero. E mesmo assim, jogava a primeira partida, e depois ninguém me escolhia mais. Tá? O cara ser ruim é assim mesmo, viu? Quando o cara é ruim, só joga quando a bola for dele. Pois é, meu amigo. Eu te entendo. Sei como é isso. Muito bom, Atila. Atila, falando um pouco, né? O presidente Cláudio Ribeiro aqui, o presidente da Federação Baiana de Futebol de Travinha, ele agradece aqui por proporcionar aos presidentes das federações uma bolsa integral de pós-graduação em gestão esportiva, que você deu essa bolsa a todos os presidentes de federações aqui da Bahia, não é isso? Primeiro eu queria dar um grande abraço aí para Cláudio. Cláudio é um exemplo hoje de gestão, é uma pessoa que tem se tornado muito próximo lá de nós dentro da faculdade. Não tenho dúvida do sucesso da federação. E eu sou uma pessoa que assim, eu não posso negar a importância do gestor. Verdade. E se hoje eu tenho uma possibilidade de atrair os presidentes, proporcionando a eles uma qualificação, nós fazemos isso. Claro que isso gera uma série de questões, mas o nosso ganho é infinitamente maior, porque na vida, uma coisa que eu aprendi muito cedo, a gente não pode fazer tudo só especificamente querendo algum retorno. A gente não pode. A gente tem que fazer porque a gente acredita que funciona, a gente acredita que vale a pena, e aí a gente faz isso. Eu não sei se vocês sabem, mas é o segundo ano consecutivo que eu faço isso. No ano passado, no ano retrasado, no ano passado nós fizemos, e neste ano nós fizemos novamente. E a gente faz isso muito bom, com muita tranquilidade, com muita felicidade de ter um grupo se qualificando mais, porque a tendência com isso é que o esporte cresça. Eu conheço diversos colegas nossos que não pedem recurso público porque as instituições não estão legalmente constituídas ou não estão com todos os impostos, ou seja, com todos os trâmites para que possa fazer, dentre tantas outras coisas, que não conseguem fazer um evento maior ou que não conseguem fazer uma solicitação de patrocínio. O curso ensina tudo, qualifica em todos os aspectos. E os presidentes de federação, que são os grandes líderes da Bahia, são as pessoas que movimentam o esporte, tiveram essa oportunidade, e eu é que agradeço em poder colaborar com homens extremamente importantes como o Cláudio. Oi, então vou deixar só um pontinho aqui. Da próxima vez, vocês têm esse convite aos vice-presidentes, que nós estaremos aqui, tá bom? Pronto, vamos ver. Agora temos uma novidade. No próximo, todas as federações também vão indicar os para-atletas. Um para-atleta masculino, um para-atleta feminino e os seus técnicos. Nós estamos a cada ano melhorando, estamos chegando de um tamanho também. Peraí, você falou que vai indicar para quê? Para os melhores do ano. Então as federações... Os melhores do ano são o prêmio de personalidade baiana no esporte, não é isso? Perfeito, exatamente. Explica pra gente o que é esse prêmio, Átila. Bom, na verdade existia uma instituição estadual que dava um prêmio há alguns anos e, de repente, por questões internas, pararam de dar. Isso nos deixou muito desamparados. Por quê?
Porque você tinha um reconhecimento estadual e de repente você não tem mais, o patrocinador é ruim, a sua visibilidade para a imprensa é ruim. E quando isso aconteceu, eu digo, não, o que eu posso fazer? Eu pensando comigo, né? Como eu sou sócio-diretor de uma instituição de ensino, eu falei, não tem problema não, meu amigo, vamos fazer esse negócio. Como é que faz? Quanto é? E aí nós fizemos esse evento. Então, cada federação indica um atleta masculino, um atleta feminino, um técnico masculino, um técnico feminino, indica um dirigente, um árbitro e um patrocinador. Então, são 7 pessoas. Neste próximo ano, vai indicar também um para-atleta masculino, um para-atleta feminino e os seus técnicos. Por quê? Show de bola, Átila. Na verdade, quando nós fizemos, era opção da federação quem vai indicar. Ela poderia indicar um para-atleta ou não. Né? É uma opção dela. Mas nós resolvemos agora para prestigiar, até porque é uma categoria do esporte que precisa ser muito valorizada. Eu vou ser muito sincero aqui a você, ver o que muitos para-atletas fazem. Essas pessoas, elas são muito mais do que normais. Elas superam qualquer possibilidade. Então elas precisam ser, indiscutivelmente, precisam ser mais valorizadas. Essa foi uma humilde forma de nós fazermos isso. E aí não posso negar aqui, grande parte desse novo projeto foi através de Mônica Veloso, que é recordista mundial, que faz a natação, que ela teve poliomielite, e foi ela que bateu muito em Átila. Átila, embora a gente tem que ter, você não pode dizer, menina, entenda, hoje nós já temos 400 e tantos premiados. Olha, deixa eu te dizer aqui, eu tenho cadastrado mais de 100 federações, meu amigo. A gente incluiu mais 4 pessoas. Eu estou dizendo a você que no próximo vai ultrapassar 800 pessoas. Então, aí você fala, é só o dinheiro. Não é o dinheiro, não. É a logística. De eu ter gente, de eu ter estacionamento, de eu ter um local, de eu ter tempo. 800 pessoas, se cada uma demorar 1 minuto para receber, você imagine quanto tempo está. Então, assim, é uma logística absurda. Não é só o dinheiro, né? Até porque é muito simples. A gente dá um certificado. Agora, a gente utiliza o nosso know-how, a nossa estrutura, para dar uma visibilidade enorme. Mas, assim, tudo vale a pena, porque o atleta, o dirigente, precisa ser visto, precisa ser prestigiado, precisa ser abraçado, precisa, principalmente, estar no lugar mais alto, que é no palco, aonde as pessoas possam parabenizá-lo, bater palma para ele e reverenciá-lo, porque ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, o esforço de um atleta, de um técnico, de um dirigente, de um preparador físico, de um fisioterapeuta, de um psicólogo do esporte, para fazer com que aquele atleta possa ser um grande campeão. E deixa eu te falar, Sheila, muita gente acha assim, o atleta foi competir, e está lá com o técnico, não sabe toda uma equipe que está por trás, não reconhece essa equipe. Perfeito. Sabe só do técnico e o que mais, o que é que tem? Ninguém fala assim, ele se alimentou bem. Por que ele se alimentou bem? Porque a gente tinha um nutricionista. Ele tá com um corpo saudável. Por que o corpo tá assim? Foi porque o técnico passou um treinamento para ele? Não. O técnico no esporte, ele só passa aquele treinamento específico. Não é ele que faz o treinamento físico. Não é ele que... Não é. Então a gente tem toda uma equipe por trás para fazer isso. Verdade. A gente tem que reconhecer. Perfeito. Me permita só cumprimentar aqui uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, que é a Sensei Gal. Sensei Gal, ela é professora de karatê, professora faixa preta mesmo, né? Karatê, judô e taekwondo. Ela é faixa preta dos 3, dá aula dos 3, tem atletas nos 3, assim, discutivelmente. Também aqui... Essa aí não podia jogar futebol de travinha não, viu? O campeão mundial aqui também é Edivaldo do judô. Tem aqui o professor Cláudio, professor Carlos Eduardo, treinador, show de bola, passa, meu amigo. Olha, muita gente boa aqui, Joaquim. Sua audiência tá bombando, meu amigo. Muito obrigado aí pela oportunidade.
E assim, Átila, como a gente estava batendo aquele papo no início, você foi falando de políticas públicas, agora chegou a hora da pergunta. Sabe que, pela nossa conversa aqui, a gente sabe que você é envolvido por políticas públicas aí em Salvador e na região metropolitana. Nos diga aí, como é que o futebol de travinha pode se envolver com as políticas públicas aqui no estado da Bahia? Na verdade, é o inverso. É a política pública que tem que se envolver com o futebol de travinha. É a política pública que tem que entender da importância do futebol de travinha. Que o filho pode brincar na frente da casa, colocando ali. O que precisa ter um asfalto justo, precisa que ali tenha iluminação, precisa que tenha a travinha, que tenha uma bola, que isso é muito barato. O que precisa é ter vontade política para fazer isso, meu amigo. Infelizmente, eu não vejo vontade política, não só na Câmara, como também no Executivo. Não tem. Também eu tenho que ser sincero, muitos nem imaginam o que tem que fazer, porque não são da área e acham que aquilo ali é simplesmente uma brincadeira. Ótimo, mas se for uma brincadeira, é uma brincadeira que vai tirar o cara da droga, que vai tirar o cara que está lá fazendo alguma besteira, e ele está na frente da casa dele. Então, assim... Só te cortando um pouquinho, Átila, na semana retrasada nós tivemos a live aqui com o Ramon de Sina. Ele é coordenador do Recôncavo Baiano, coordenador aqui do futebol de travinha, e ele também é vice-prefeito da cidade lá de Sapeaçu. E ele organizou um campeonato lá em Sapeaçu que foi show de bola, muita gente mesmo brincando. Ele disse que assim, depois do campeonato, os meninos estavam lá na rua brincando, gostaram, aí ele passava, via aquela bola surrada, aí ele ia lá, dava uma bola para os meninos, emprestava as travinhas para os meninos brincar. Isso tudo é um incentivo, porque assim, essa juventude, antigamente a gente brincava na rua e nossos pais gritavam pra gente vir pra casa. Hoje em dia não, hoje em dia você não vê os meninos na rua. Além do muito movimento, da tecnologia, a criminalidade, então os meninos eles não vivenciam essas coisas. As crianças, no caso. É verdade. Então, assim, eu digo que é muito fácil hoje você fazer isso, até porque o futebol de campo, você precisa de um espaço muito grande. Mas para um espaço de futebol de campo, quantos campinhos de travinha você consegue fazer? Ou seja, agora Inúmeros. Eu preciso ter a vontade para isso. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos mais de 400 praças em Salvador. E nós não temos profissionais nessas praças. Aí, quando a gente fala na prefeitura, fala, não, porque isso vai gerar um custo. Eu digo sempre duas coisas. Primeiro, o que está faltando é ideias. Porque hoje existe aí o público-privado que você pode fazer, e aí uma faculdade assumir uma praça, um salão assumir uma praça, uma academia assumir uma praça, e aí você usa, claro, a marca. Como tem as bicicletas hoje aí, que utilizam um determinado banco, que usa aquelas bicicletas amarelas. Podemos fazer isso com as praças, falta vontade. Podemos também, mesmo, ao invés dos prefeitos de bairro, ao invés de estar fazendo aí pré-campanha para determinados políticos, poderiam estar fomentando e unindo a pessoa em torno do esporte nessas praças que existem, e fiscalizando e dando apoio. Então, na minha concepção, o que falta é vontade política, porque tendo vontade política, vai ter políticas públicas. Entendi. Então é isso mesmo, Átila. Aqui na cidade, eu estudava na faculdade que nós tínhamos parcerias com algumas escolas, que aí quando tinha atividades nessas escolas, os alunos iam até as escolas, faziam as atividades com as crianças. E isso é uma coisa que não tem custo nem para a escola, nem para a instituição. Não tem custo, porque os alunos vão por conta própria. Então, é algo que dá para se fazer com pouco recurso. Eu estudei na FTC. E a FTC fica atrás de uma comunidade que hoje é conhecida como Bairro da Paz. Eu estudei na FTC aqui em Feira de Santana. Pois é, né? E ali, nós da FTC tínhamos diversos projetos lá nesses bairros. E a gente ajudou muito a comunidade. Muito. Cada um, claro, utilizando a sua expertise. Mas o que é importante? O importante
é mostrar que é possível. Agora dá trabalho. E aí ninguém quer ter trabalho. Ninguém quer simplesmente O problema deixar é de esse. fazer um outro serviço que vai ganhar muito mais para poder fazer isso. Então, assim, eu acredito que quando você tiver alguém do esporte lá, um representante do esporte eleito pelas pessoas do esporte, essa pessoa vai saber fazer o que é necessário e, sabendo fazer o que é necessário, vai proporcionar um retorno claro para a sociedade. Sobretudo o pessoal dos bairros de Salvador. Verdade, Átila. Átila, nosso bate-papo aqui hoje foi muito, muito, muito bom. Falamos sobre a sua realidade como desportista, falamos sobre o Prêmio Personalidade Baiana, falamos sobre política pública. Ficou uma pergunta aqui que eu esqueci de lhe fazer no início, mas eu vou fazer agora. Como foi que você ficou sabendo da existência da Federação Baiana de Futebol de Travinha? Bom, em primeiro lugar, nós temos cadastrados hoje mais de 100 federações. Nem todas estão legalmente constituídas, por isso que nem todas participam do prêmio, mas nós estamos lá, inclusive, as federações que precisam de algum tipo de ajuda nesse aspecto, nós colaboramos com informação, que isso a gente faz com o maior prazer. E dentre essas, a Futebol de Travinha faz parte. E, indiscutivelmente, também o presidente Cláudio tem feito um trabalho de divulgação e difundido esse esporte de forma extremamente eficaz. E que aí nós ficamos sabendo e convidamos para que no ano passado participasse desse evento. Então, na verdade, é a união das duas coisas, né? A gente acaba absorvendo, todas as instituições, elas se aproximam de nós, porque não só temos uma vida relacionada ao esporte e fomentamos o esporte intensamente. Só para você entender, do sábado passado foi o lançamento da Comissão Independente de Esporte da Bahia, onde nós temos representantes das federações, conselhos, sindicatos, faculdades e imprensa para discutir o esporte em todos os aspectos. Por quê? Ninguém conhece tudo de esporte. É necessário que nós tenhamos um pouquinho de cada pessoa, de qualificação de cada um, para que a gente possa unir as nossas qualificações em prol do esporte como um todo. Então, essa comissão serve para isso. Inclusive, é aberto para todo mundo. A próxima reunião, que é passada pelo YouTube, a gente faz pelo Zoom e transmite pelo YouTube. Vai ser no dia 25, sábado, às 9 horas. É só chegar lá no YouTube, Átila Torres, e assistir. Então, as ações que o presidente, Cláudio, que é o presidente da Travinha, fez com que a gente se aproximasse e convidasse ele para que pudesse participar dos melhores do ano com os seus atletas, dando o devido valor e reconhecimento a todos os atletas dessa categoria. Show de bola. Átila, nós da Federação Baiana de Futebol de Travinha gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade por você ter aceitado o convite para estar aqui participando com a gente na nossa live, por bater esse papo, tirar essas dúvidas, falar sobre políticas públicas e teremos uma próxima. Espero que você aceite nosso próximo convite, né? Faremos novamente o convite, porque é sempre bom a gente estar discutindo sobre essas coisas. E aí você pode dar a sua fala final para que a gente possa encerrar a sua participação. Eu teria apenas duas palavras para falar. A primeira é relacionada à união. Hoje nós precisamos nos unir. Precisamos deixar um pouco as vaidades de lado, todos os esportes estarem juntos em prol de uma causa única, que é uma melhoria do esporte como um todo, e não em determinado momento. O que nós vemos hoje são as federações, ou alguns professores, ou alguns grupos, pedindo esmola aí a político, a governo, e passando uma dificuldade enorme. Temos que parar com isso, temos que ter políticas públicas concretas que venham ajudar. Estamos aí há 4 meses com tudo fechado e os profissionais de educação física não receberam o auxílio. Isso não pode acontecer. Os profissionais de artes marciais fechando a academia. Por quê? Porque falta representatividade. Para isso precisamos nos unir. Hoje os evangélicos se unem e tem uma caminhada enorme.
hoje os gays, lésbicas e a categoria também se une, e o esporte não se une. Eu boto 65 mil pessoas num ginásio para poder torcer por um time, e essas pessoas não saem para voltar, para lutar pelo ideal do esporte. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é dizer que o esporte é saúde, e que todos nós precisamos fazer o esporte. Precisamos que, através do esporte e você adquire saúde, você se disciplina, você se sociabiliza, e assim, então nós precisamos, hoje ter uma longevidade maior, mas não só uma longevidade através de remédio, mas uma longevidade através de qualidade de vida, uma boa alimentação, atividade física, bons pensamentos, para quem acredita, uma fé, e aí a gente buscar sempre estar bem. E eu é que agradeço o convite, a honra de poder estar aqui batendo papo com você numa live tão concorrida, tão querida, e eu me sinto muito honrado. Um abraço grande, um beijo enorme a todos. Cláudio, muito obrigado, meu querido. Você é show aí, ó. Sou seu fã, estou acompanhando suas lives, continuarei aqui. Beijo grande, estou à sua disposição sempre. Valeu, Átila. Até a próxima. Um abraço, meu amigo. Abraço. Muito legal o nosso bate-papo com Átila Torres hoje. E agora nós iniciaremos o bate-papo com o Felipe Diniz, que é o presidente da Federação Paraibana de Futebol de Travinha. Vamos só aguardar o Felipe aceitar aqui a nossa solicitação para que ele se junte à nossa live. Boa noite, Felipe! Boa noite, Will. Boa noite a todos da Federação Baiana de Futebol de Travinha. É um prazer estar falando com vocês hoje para a gente bater um papo sobre futebol de travinha. E é fantástico, é uma ferramenta, uma modalidade, é uma inclusão social também fantástica que a gente possa fazer aí uma bela live hoje. Pronto. Me diga aí, quem é Felipe Diniz? Felipe Diniz, nome completo é Felipe Wagner Diniz da Costa, paraibano, guarabirense, amante do esporte, árbitro federado da Federação Paraibana de Futsal, amante muito do esporte, joguei futsal paraibano também. Nos últimos 8 anos venho trabalhando com mídia, trabalhei na TV Mídia aqui de Guarabira, onde transmitimos o Campeonato Paraibano da 2ª Divisão da nossa cidade, com o clube da nossa cidade, que foi a Desportiva Guarabira. E a gente vem fazendo um trabalho muito bom. Pai do Felipe Filho e esposo da Ciela Inácio. Né? Então tá aí. Graças a Deus, o Felipe Diniz é esse pequeno grão de areia aí no meio da imensidão do mar. É isso aí, Felipe. Como você mesmo falou aí, hoje nós estaremos aqui batendo um papo sobre a Federação Paraibana de Futebol de Travinha, não é isso? Você foi o primeiro. Felipe, me tira uma dúvida. Você é o primeiro presidente da Federação Paraibana? Não. O primeiro presidente da federação é o Gilson Lima. Eu quero mandar um abraço. Hoje é meu vice-presidente, o nosso vice-presidente Gilson Lima, por os problemas de saúde, teve que se ausentar e aí assumiu a pasta da vice-presidência. Eu trabalhava como diretor de competições, né? E a quem eu quero mandar primeiro aqui, Will, antes de tudo, eu esqueci, mandar um abraço ao meu presidente, Talmati Pinto, que foi uma amizade, um amigo que o futebol me deu. Então, mandar um abraço ao presidente, agora empossado, assinado, decretado, presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Travinha. Então, voltando, teve o Gilson infelizmente teve que se ausentar devido a alguns problemas de saúde, e a gente recebeu o convite e foi eleito aí, graças a Deus, como presidente da Federação Paraibana de Futebol de Travinha. Show de bola, Felipe. Muito bom mesmo. Mas, Felipe Diniz, me diga aí, como foi, você sabe me dizer, já que você é o segundo presidente, como foi que se deu a
a criação da Federação Paraibana de Futebol e Travinha, como é que ela foi criada? O nosso criador, né, esse pontapé inicial das federações foi dado pelo Valmir Júnior, que está presente aí, o Valmir Sucesso está presente aí, um dos diretores da Confederação Brasileira também de Futebol de Travinha, passou inúmeros anos trabalhando, pesquisando, fomentando e fazendo com que o futebol de Travinha fosse visto. E essas pesquisas que o Valmir fez era para ver se existiam federações aí correntes no nosso país, e não existia. Então, a nossa federação foi o pontapé inicial aqui no país, e o Valmir Júnior foi o cara que aí deu o pontapé, que deu o empurrão para que as federações pudessem estar hoje como está, e a confederação também, que foi criada, e aí tem o presidente nosso, Talmati Pinto. Então, eu agradeço muito aí pelas palavras sempre do Valmir Júnior, e também parabenizar por muitos anos estar aí pesquisando a questão da Travinha, para que a gente possa estar aqui hoje com federações e fazendo com que esse futebol Travinha seja tão visto como qualquer outro futebol que a gente tem no país. Show de bola, Felipe. Eu vou pedir até o presidente Talmati, ele está aqui na nossa live. Presidente, já estamos em quantas federações, presidente Talmati? Continuando a pergunta para você, Felipe Diniz. Felipe Diniz, você está na Federação Paraibana desde o início, desde que ela foi criada, ou você tomou posse depois? Não, eu entrei esse ano, recebi o convite do Gilson Lima, do Talmati Pinto, para ser diretor de competições da Federação Paraibana de Futebol Travinha. E assim, eu recebi o convite porque eu tenho um trabalho muito árduo, mas é um trabalho que, graças a Deus, a gente vem colhendo muitos frutos, que é dar visibilidade aos esportes aqui, não só da região do Brejo da Paraíba, que é situada, que é a cidade de Polo, é a cidade que eu vivo aqui, que é a Guarabira, mas dar visibilidade a todos os esportes aqui de nossa Paraíba. Eu tenho um canal no YouTube, tenho também um Instagram, a gente tem um site que é o 10 e Faixa Esportes, PB. Então, eu dando visibilidade, fazendo o meu trabalho, fazendo com que os esportes paraibanos fossem vistos não só para a nossa Paraíba, mas para todo o mundo, do Brasil e o mundo, a gente recebeu esse convite com muita alegria, com os olhos marejados, porque é uma responsabilidade muito grande e é um futebol que a gente viveu, que remete muito à nossa infância. Então, é algo que é muito prazeroso de fazer, e recebendo posteriormente aí o convite para a eleição da Federação Paraibana de Futebol Travinha. Show de bola, Felipe. Felipe, agora que você é presidente, né? Mas me diga aí, como é que se deu a criação da equipe gestora da Futebol de Travinha, da equipe gestora da Federação Paraibana de Futebol de Travinha? A equipe já existiu, Will, com o presidente, com o vice-presidente. A gente está agora em alguns remanejamentos, mas também conversando com alguns diretores para que a gente possa aí deixar mais eclético nossa direção. A gente vem conversando há alguns dias sobre isso e colocando pessoas que já existiam, que a gente tem a confiança, a plena confiança no trabalho que vem fazendo, em toda a gestão, em toda a diretoria, e fazendo com que esses diretores e gestores, realmente a gente não pode chamar mais de diretores, que a gente possa chamar de gestores, porque a gente tem que tratar o futebol de Travinha como algo profissional. A gente tem que ser o mais profissional possível, porque a gente está tratando de algo que muita gente pode achar que seja uma federação que está começando, mas é algo muito sério. É algo que você vai mostrar àquele garotinho que não tinha a possibilidade de jogar um futsal ou de jogar qualquer outro tipo de futebol, qualquer outra modalidade, e ele chegar no futebol de Travinha e arrebentar, porque é onde ele se sente bem, é o habitat dele, é algo que a gente possa ver que a criança, ou o adolescente, ou até o adulto, muita gente, depois que eu me tornei o presidente da Federação de Futebol Travinha na minha cidade,
muita gente vinha, ô Felipe, já tô formando meu time. Olha, Felipe, já tem 3 moleques ali que, ó, o moleque arrebenta no futebol travinha. Então, isso é gratificante e a gente está fazendo, Will, fazendo de tudo para que nossos gestores sejam o mais centrados, os nossos gestores possam fazer com que o futebol travinha aqui na Paraíba você veja e seja ali um dos melhores do que a gente possa fazer para o futebol travinha da nossa Paraíba. Então a gestão vai ser trabalhada juntamente, eu não gosto de ser chamado de presidente, melhor ser chamado de gestor, para que a gente possa, com todos os gestores de cada pasta, nos unirmos para que possa mostrar que a federação, não só a paraibana, mas também as federações irmãs e a Confederação Brasileira de Futebol Travinha, vá e mostre para que veio. Show de bola. O presidente Talma te fala aqui que já temos 16 federações corretas e temos mais 3 em processos de fundação. Estamos crescendo. Nós somos 26 estados, mas o Distrito Federal, 27. Já estamos em 16 e já tem mais 3 em processo de fundação. Felipe, falta 11, viu? A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Falta 11, só que 3 já estão em processo de fundação. Isso. Felipe, me diga aí, para você, por que o futebol de travinha é considerado a raiz do futebol? Futebol de travinha, como eu falei, remete à nossa infância. Muito de antigamente, principalmente aqui na Paraíba, não se existia muito ginásio, campos de futebol, então se jogava na rua. Eu tinha um campinho que eu jogava aqui perto da minha casa, que o nome do campinho, para você ter ideia, Will, eu não sei como é aí, como é chamado, mas a gente chamava aqui de toradedo. Se a gente fosse para o campinho e não torasse, como a gente fala na Paraíba, o chamboque do dedão, isso aí não valia. Então, o nome do campinho, que era no calçamento, era toradedo. Então, a gente se encontrava Felipe, quase que todos os dias. Oi. Você falou isso aí. Quando vocês estouravam o dedo, que aqui a gente fala que arrancou a cabeça do dedo, vocês paravam de jogar? Não. A bola ficava cheia de sangue. E além disso, o engraçado de tudo isso é o seguinte, a gente não tinha noção das coisas. Não existia nada. A gente não tinha noção das coisas. A gente pegava areia ou barro que tivesse perto e colocava no dedo aí. Pronto, jogava em cima, estancava aquele sangue, bola pra frente, vamos jogar bola, que aqui a gente vai jogar até ninguém aguentar mais. Então, do mesmo jeito aí, do mesmo jeito que era aí, era aqui. E, assim, eu tô vendo, eu comecei a pesquisar algumas coisas de futebol de travinha, já que a gente é muito antenado nessa questão de futebol de travinha, de esportes, em todos os esportes que a gente trabalha aqui no 10 e Faixa também. Então, fui pesquisar e, cara, é emocionante você ver as coisas. Você passa um filme na sua cabeça. Então, é o que eu tô vendo, de várias pessoas, vários amigos, não só aqui de Guarabira, mas de João Pessoa, de Campina Grande, do sertão da Paraíba, que fala comigo e diz, Felipe, pô, cara, tu foi eleito presidente e agora veio na minha cabeça o campinho que eu jogava, a esquina da minha casa. Eu brincava num colégio que tinha 2 árvores, assim, a gente brincava de golzinho, de travinha nas árvores. Então, é algo que remete muito à infância, mas que a partir do momento que foi criadas as federações e as confederações, vai virar algo profissional, vai virar algo que vai dar aí, com certeza, renda, não só às pessoas que irão trabalhar nas federações, mas também algo que as pessoas vão lá num ginásio ver, vai dar uma renda, aquela senhorinha que vende um pastel, aquela senhorinha que vende o dindim, a água. Então, a gente não está só criando a questão do futebol de travinha, que remete à nossa infância e que agora virou coisa séria. Mas também a gente vai gerar renda para alguma pessoa
que algum árbitro também que vive disso aí. Muitos árbitros, eu sou árbitro federado aqui na Paraíba, Will, a situação de árbitros que viviam da arbitragem porque não tinham o seu emprego é complicado. Tá muito complicado para essas pessoas que vivem disso. É verdade. Então, a gente vai, é mais uma renda para essas pessoas, para que a gente possa também aí abrilhantar o futebol de travinha, para que o futebol de travinha seja tão visto. Show de bola. Felipe, você já falou aí, né? Porque o do futebol de travinha, porque a raiz do futebol, né? Me diga aí, qual a realidade do futebol de travinha no estado da Paraíba? Você acha que as pessoas vão aceitar essa nova modalidade esportiva? Me diga aí. A realidade hoje, não só no futebol de travinha, mas eu acredito que em todo o país é meio complicado. Aí na Bahia tem equipes que participam ainda da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e é um estado que é muito grande, mas tem seus problemas como qualquer outro estado. Tem suas virtudes, suas qualidades, mas tem seus defeitos. Tem políticos que só pensam em si, porque isso aí é o que mais tem no país hoje. Depois que chega no topo aí, ninguém lembra de ninguém. Não tem aquela velha história, todo mundo vai morrer afogado, vai morrer todo mundo abraçado. Aí não vai, não. É mais fácil morrer quem está lá embaixo. Mas a gente tem uma realidade aqui de... Como eu peguei a gestão agora, Will, a realidade antes da pandemia, eu vou falar pelo que eu vinha trabalhando nos esportes, é um pouquinho complicado. Porém, a iniciativa privada ainda nos dá algo que a gente possa aí passar para as pessoas com dignidade, porque hoje não se trabalha nada sem custo, não se trabalha nada sem renda. Então, as políticas privadas é muito boa. A gente pode fazer um trabalho excelente. As públicas, a realidade é meio complicado. Porém, se existe uma força, se existe algo que a gente possa fazer, vai ser feito a partir de agora, dando continuidade ao Gilson Lima, que foi o presidente que eu assumi agora, dando continuidade ao seu trabalho, a gente vai fazer com certeza com que as políticas públicas e a realidade do nosso estado e também todas as pessoas que possam abraçar essa causa vá fazer com que o futebol de travinha, a realidade seja outra e o montante de pessoas que vão se abraçar com isso, eu acredito que vai ser muito forte aqui para nossa Paraíba. Show de bola. Felipe, pra gente, nossa última pergunta aqui, quais são os planos da Federação Pernambucana para o período pós-pandemia? Paraibana. Isso, paraibana, desculpe, paraibana. Eu acho que eu tô com o Pernambuco na cabeça. Deu uma travadinha, Will, aí, viu? Deu uma travadinha, mas corrigindo, é paraibana. O Will até mandou as perguntas, né, Will? Mas sem problema. Isso. Paraibana, pernambucana, Federação com certeza paraibana. É um coração só. Você falou da pós-pandemia, não é isso, Will? Isso, o período pós-pandemia. Pronto. Pós-pandemia, a gente vai estar sentando essa semana. Sentando e... A coisa hoje é muito virtual, né? A gente vai estar sentando em casa, mas fazendo uma reunião remota aí com todo mundo, para que a gente possa ver, avaliar, porque o nosso estado agora está começando ao novo, que é um novo momento para que algumas cidades, como a minha cidade, ontem foi liberada a questão dos comércios abrir com restrições, que estava fechado, mas a gente vai ver a possibilidade de pós-pandemia a gente fazer o máximo possível de visibilidade com torneios de exibição, com torneios de base, com torneios adultos, mas para que a gente possa aí mostrar a nossa cara, mostrar o futebol de travinha, mostrar a Federação Paraibana de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, fazer com que tudo que a gente
mostrar para esse pessoal vai virar realidade. Um torneio de exibição, um torneio ali amador, algo que a gente possa visibilizar para que as pessoas entendam que futebol de travinha é coisa séria, é profissional e também vai ter gestão para isso. É o que a gente vai fazer aí pós-pandemia. Verdade, viu, Felipe? Isso aí, muito bom. O futebol de travinha agora que vem se tornando essa modalidade esportiva, né? Então, nós estaremos juntos nessa empreitada com essa nova modalidade esportiva e que breve estará em todos os estados do Brasil. Com certeza, Will. A gente tá aí, a gente vê que o Talma tá muito empenhado, o presidente Talma. Então eu quero mandar um abraço ao presidente. Verdade. É um amigaço que eu tenho, um cara que a gente sabe que é um gestor esportivo fantástico. E ele tá aí, tá trabalhando incansavelmente para que a gente possa ser uma só. A gente vai representar os nossos estados, mas a confederação vai ser uma só. Quem não conhece o Talma, tenham a certeza que é um cara fantástico e um cara que vai alavancar muito o futebol de travinha no país. E é um cara que, com certeza, eu quero ter a certeza disso, o prazer de dizer lá na frente que o Talma conseguiu fazer com que o futebol de travinha fosse tão importante quanto o futebol de campo, quanto for tão importante quanto o futsal ou qualquer outra modalidade que existe no país. Will, bola, só mandar um abraço aqui ao Carlinhos Mil Grau, que está aqui, que está no Rio de Janeiro, também nos segue nas nossas redes sociais. O Rogério 50 Cent também, que é daqui da nossa cidade, que gosta muito, falou até assim: Felipe, qual vai ser a maior dificuldade em tornar o futebol de travinha um esporte visto no país inteiro? Já está sendo. Já está sendo feito, Rogério, pelo Talma Pinto, aí o nosso presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Travinha. Vandelson Melo, um grande abraço. Pode concluir, Will. Não, eu só ia falar que isso que você falou é verdade mesmo. Nós estamos crescendo. Breve estaremos fazendo um trabalho muito, muito, muito legal aqui no Brasil. Felipe, nós da Federação Baiana de Futebol de Travinha gostaríamos de agradecer a você por participar dessa nossa live, ter cedido esse tempo, né, para estar participando. Claro. E nós vamos deixar para que você finalize a sua fala. Abraço aí, Will, abraço à Federação Baiana de Futebol de Travinha, ao presidente Cláudio, parabéns pelo belíssimo trabalho, aos presidentes amigos aí, tá, a Copa Caixaria, Extrafute, abraço aí a galera da Copa Caixaria também. Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando de futebol de travinha, estar falando da nossa Federação Paraibana de Futebol de Travinha, de um pouco da nossa vida, de um pouco de tudo que a gente vem tentando fazer aí para que o futebol de travinha seja tão forte quanto qualquer outra modalidade. Eu quero agradecer muito a você pela oportunidade, pelo convite e dizer que estamos aqui a postos com as mangas já arregaçadas para que a gente possa fazer um grande trabalho, não só eu na Federação Paraibana de Travinha, mas também em todas as federações irmãs e da Confederação também brasileira, que a gente possa se abraçar e fazer que essa modalidade seja fantástica. Show de bola, Felipe. Obrigado. Agradecemos a todos por estarem aqui, né, por estarem aqui na nossa live. Foi uma live muito proveitosa, falamos sobre políticas públicas, falamos da Federação Paraibana de Futebol e Travinha. E no dia 21/7 estaremos aqui novamente às 19h30 com outros temas, né? E contamos com a participação de todos. Futebol de Travinha, a raiz do futebol. Golzinho na Bahia não. No Brasil é coisa séria.